E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Agora a segunda parte do vídeo, que será a bordo do Fiat 500, um veículo 100% elétrico que está em sua terceira geração. Aqui, como vocês podem ver, ele tem essa coloração verde oceana, que é aquilo que eu comentei na primeira parte do vídeo. Para alguns azul, para outros verde, galera. É legal que na sombra ele fica de uma tonalidade, no sol ele fica de outra tonalidade. Rodas aros 16, pneus 9555, disco ventilado, tambor, eixo de torção, galera. Bora para a parte mais divertida do vídeo, como eu sempre comento, a abertura um pouco diferente através da chave presencial, teto solar. Essa interna clara aqui com essa coloração verde oceano, eu achei que casou muito bem mesmo, galera. Carro ligado. Agora sim está ligado. Ouviram aí o efeito sonoro, galera? Pois bem, aqui, como vocês podem ver, a transmissão é um pouco diferente. Na verdade, o seletor de transmissão, né? O modo aqui de condução. Temos essas teclas, então, PRND, vou colocar no D, freio de estacionamento eletrônico. Temos esse volante 2 raios bicolor, é aquilo que eu até comentei na primeira parte do vídeo. Eu acho que poderia a coloração ser inversa, a parte mais clara para dentro, a mais escura para fora, para não sujar com tanta facilidade assim como vocês podem ver, galera. Mas é muito bonito, né? Aquele baita charme, né? Olhem só. Ouçam. Que silêncio. Ouviram aí ao fundo, pessoal? Quando você liga o carro e atinge a velocidade de 20, 21 km pela primeira vez, ele emite essa sinfonia de Torino para quem está do lado de fora, no externo do carro, né, galera? É bem legal, né? Eles sabem brincar com essas firulinhas, né? Os easter eggs do carro, galera. Acho bem legal. No entanto, que na primeira parte do vídeo eu até mostrei que aqui, nessa parte do puxador, tem o Made in Torino. Aqui tem o desenho também de Torino, galera. São esses mínimos detalhes que dá esse charme pro carro, esse aspecto, né? Até porque é um carro retrô, é aquela mistura clássica com essa nova repaginada para acompanhar a modernidade, né? Imaginem só, galera, é um carro super antigo na primeira geração aí, 500, pequenininho, agora na terceira geração elétrico. Até era, na verdade, difícil de se imaginar que o carro permaneceria por muito tempo com esse apelo todo emocional, o estilo, né? Até brinco que para alguns é um lifestyle, galera. A mesma pegada que se tem no 500, até comento que se tem no Mini Cooper, né? O estilão retrô, é estilo, galera, é lifestyle, não tem muito por onde fugir. E como vocês podem ver, o painel está muito bonita. Essa parte é a mesma cor, como vocês podem ver, essa parte colorida aqui do painel é a mesma cor do externo do carro. Então, se o carro fosse branco, seria branco. Se fosse aquele cinza que se tem, seria também na mesma tonalidade, galera. Pois bem, agora eu estou andando aqui no modo Sherpa, que é o modo full econômico, né? O modo mais econômico que você tem aqui para conduzir esse carro. Nesse modo Sherpa ele atinge até 80 km por hora, ele não passa dessa velocidade. E outra coisa, caso eu estivesse andando no modo normal, com o ar-condicionado ligado e colocasse o modo Sherpa, automaticamente ele desligaria o ar-condicionado, galera. Olhem só, vou colocar agora no modo normal, ativo. Passar de boinha aqui, ó. Aproveitar que não tem ninguém. Full pedal. Ouviram aí o barulhinho de metrô?
É legal, né, galera? A maioria dos carros elétricos tem essa mesma sonoridade. A Fiat declara que esse carro faz 0 a 100 km por hora em 9 segundos. Ele vem equipado com um motor elétrico que rende 118 cavalos e 22,4 kg de torque. Pesa cerca de 1.290 kg, então a relação peso e potência, se vocês observarem, não é uma das melhores, mas a forma de entrega de um motor elétrico é totalmente diferente quando comparado com um motor a combustão, galera. Então esses números chegam a impressionar muito mais quando comparado com os mesmos números de um motor a combustão. Vejam como o carro é super ligeiro, galera. Entre eixos super curto, como o carro caminha super bem. Pneus 9555. É aquilo que eu também comentei. Confesso pra vocês que a princípio eu tinha um certo preconceito com os carros elétricos. Eu sempre comentava no sentido, pô, não deve ser algo legal pra quem realmente curte carro, ou pra quem quer ter uma experiência bacana, mas desde a primeira experiência que eu tive, eu me surpreendi e cada vez eu venho me surpreendendo muito mais com o avanço, a tecnologia, a diversão que esses carros também proporcionam, galera. Tem a sua diversão, não chega a ser igual a um carro a combustão, muitas das vezes até um carro híbrido, galera. Cada carro, cada estilo de carro tem o seu pontinho de diversão, é aquilo que eu sempre comento. Você tem que saber entender a proposta do carro, saber se divertir, porque para quem ama carro, consegue aproveitar cada estilo de carro, cada proposta. Ó, vou alterar, galera, vou colocar agora no modo Range, que é o modo intermediário. É como se fosse aquele modo Brake Force, como se tem em alguns carros híbridos e alguns carros elétricos. O modo B, ele já começa a trabalhar mais com freio motor, a desaceleração, o inversor. Então, por exemplo, estou acelerando, soltei, ele já começa ali na barra de Power ou Charger, mostrar que agora está regenerando, né, recarregando. Ele equilibra, soltei, lá, carregando, acelerei um pouquinho o power, gastando a energia. Pois bem, galera, o engraçado é que muita gente fala, pô, como que funciona o câmbio automático? É uma marcha só? Galera, é como se fosse um câmbio realmente automático de uma marcha. Você coloca no D e pronto, é um câmbio contínuo. Na verdade não chega a ser uma transmissão automática. Eles dizem que é um redutor de velocidade. Ele meio que equaliza a velocidade e o torque, a rotação em si, galera. Então você não sente basicamente nada, galera. É aquilo, ó, full pedal, ele vai entregar o que o carro tem. É a entrega imediata, né? Entrega instantânea que a gente costuma dizer do torque. Olhem só. É como se fosse on-off, galera. É bem engraçado. Pra quem curte carro, tem que dirigir um carro elétrico apenas para ter essa experiência, matar as lombrigas e entender como que funciona. Porque muitas das vezes por vídeo não dá pra entender muito bem, né? Olhem só a duplinha aí. Isso que é curtir um rolê também, galera. É o que eu falo, você tem que saber curtir com todo tipo de carro. Claro que cada um tem preferências, assim como gosto musical, né? Tem gente que curte sertanejo, rock, eletrônica. Da mesma maneira, carro. Tem gente que curte picape, carro hatch, carro pra acelerar, carro pra andar baixo. Som, galera, isso daí pouco importa, né? Você tem que saber curtir o que você realmente ama de paixão. Olhem só de curva. Confesso pra vocês que eu achei que ele seria um pouco mais plantado no chão. Ele faz curva muito bem, sim, mas não se compara, por exemplo, com um Mini Cooper, galera. O Mini Cooper SE, eu acho que o Mini tem mais chão. Aí eu venho aquele meio que frustração, acho que do 500 do Abarth, galera, que é um carro relativamente, que tem
ali, no papel, números muito bons. A proposta, suspensão mais ajustadinha, um pouco mais baixo, 1.4 turbo e tudo mais. Mas não é aquele carro que impressiona muito na tocada, deixa um pouco a desejar, né? Ele parece visualmente assim, pelos números, pela proposta, que vai entregar mais, mas você acaba se frustrando um pouco. Essa é a minha opinião, mas não que o carro não seja divertido. Isso daqui é que eu vou além, né, galera? Porque se vocês pararem para analisar, checar mesmo, é um carro, cara, para ser usado dentro da cidade, tá? Então, essa é a principal proposta do carro, não tem muito por onde fugir. Isso daqui pro dia a dia é maravilhoso. Imaginem só, galera, um carro super compacto. Você consegue fazer manobras com uma certa facilidade, fazer rotatórias, manobrar no meio da rua, estacionamentos, vagas, com gigantesca facilidade. E você tem uma média de 320 km para usar. Aquilo, galera, a média do paulistano é 50 km diários, não foge muito disso. Então, muitas das vezes você conseguirá utilizar durante a semana inteira sem dar ao menos uma carga. Então um carro é muito bacana. Mas aí vem o outro lado, para ser um único carro, aí eu já não aconselho. Isso daqui você tem que ter pelo menos um carro a combustão na garagem para algum tipo de emergência, uma viagem mais longa, e ficar despreocupado. Mas tirando isso, dá para fazer viagens também com esse carro, ainda mais que, querendo ou não, agora a estrutura de eletropostos, pontos de carregamentos está aumentando por conta dos números também que estão sendo mostrados aí de vendas de carros elétricos. A quantidade de opções que nós temos agora no mercado e vem crescendo é o futuro, né, galera? Não tem muito por onde fugir. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, no ABC Paulista. Quero fazer uma viagem para o interior de São Paulo. Socorro, Guararema, Santos, São Roque. Você consegue ir e voltar tranquilaço com a autonomia, 100% de bateria carregada. Ou se você tem, por exemplo, um sítio, uma casa em alguma cidadezinha aí, vai super de boa. Vai, quando chegar no destino, deixa carregando. Ou em alguma parada, algumas paradas têm pontos de carregamento rápido, por exemplo, o Graal de Atibaia. Mas um exemplo de hoje, galera, eu parei na Ecoparada Madeiro, aqui na Castelo Branco. Lá se tem dois pontos, na verdade, de carregamento, wallbox. Carregamento que demora cerca aí de 4, 5 horinhas para dar full carga. Mas digamos que eu ficasse lá uma horinha, aproveitasse para comer um lanchão, almoçar, eu ganharia aí cerca de 30, 40, 50 quilômetros na boa. Então é legal, se tem. Mas hoje eu tive o azar, eu sempre faço esse trajeto, é bem difícil de ver um carro elétrico carregando lá. E hoje tinham 2 carros, eu não consegui carregar, galera. Eu dei uma enroladinha, fiquei ali 40 minutinhos, saí, eles estavam lá ainda, então eu toquei o barco para não ficar perdendo muito tempo. Então tem esses detalhes. Por exemplo, alguns shoppings possuem apenas uma vaga de elétrico, 2 vagas de elétrico. Não é tão grande assim, mas por outro lado, muitas das vezes, se você tiver um pouquinho de sorte, você tem uma vaga exclusiva, não precisa ficar procurando, paga o valor normal de estacionamento, assim como todos pagarão, ainda consegue aproveitar um ponto de carregamento e ganhar alguns quilômetros aí, que muitas das vezes dentro da cidade é o suficiente para você retornar para casa, trabalhar no dia seguinte. Então é bem bacana, galera. Eu acho que para quem tem condições, curte a modernidade, essas novidades tecnológicas, é muito bom testar. E o time, eu acho, porque alguns estados dão incentivos fiscais, por exemplo, redução no percentual do IPVA, outros dão isenção total. Não se cobram ainda, muitas das vezes, no eletropostos para você ir ao shopping e aproveitar essa vaguinha.
Então tem esses pontinhos aí que são bem bacanas, galera. Certo? Então, outra coisa, esse carro tem controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa, então ele faz a correção, além de emitir o aviso sonoro, tem frenagem de emergência. Galera, é um carro bem completinho mesmo, é show de bola. Confesso que nessa faixa de valor, caso eu fosse pesquisar aí, seria um forte candidato, viu? Porque é aquilo, eu curto mais o Mini Cooper, mas quando chega no ponto da autonomia me dá um pouco aquela desanimada. Diferente desse, galera, que a autonomia é bem bacana. Se tem também o BMW i3, mas esse daqui é a verdadeira proposta do City Car por conta do tamanho, né? Na primeira parte do vídeo eu estava dizendo que recentemente eu tive a oportunidade de passar alguns dias na Europa. Eu fui em Portugal, Espanha, principalmente Portugal, galera. A quantidade de Fiat 500 que se vê rodando, e o legal é que lá tem diversas versões. Por exemplo, aqui no Brasil atualmente na terceira geração só temos o elétrico. Lá fora tem o hybrid, tem o elétrico, então é bem bacana. Fora os mais antiguinhos que você tem aí, nossa, uma gama de versões gigantescas. Fora que tem, por exemplo, o 500X, que é como se fosse um 500 SUV crossover, um pouquinho mais altinho, 4 portas, cabriolé. Nossa, galera, é um show de Fiat 500 que tem lá, é bem bacana mesmo. E a quantidade de pessoas rodando, Fiat 500 e Smart domina, galera, porque aquilo é um carro super compacto, muito fácil de ser utilizado no dia a dia. Vou colocar no modo... Ah, não, vou deixar aqui no range mesmo, só pra vocês verem. Que silêncio. Mas é legal, galera. Aqui é bom pra recarregar, né? Dei aquela aceleradinha, deixa descendo. Charge. Muito bom. E comentem aí, galera, quais carros elétricos vocês querem ver aqui no canal. Eu gosto bastante de testar esses carros. Para quem tiver curiosidade, eu já testei o i3 também. Eu quero gravar para vocês um Mini Cooper. Eu já andei, mas eu não gravei porque eu não tive a oportunidade de passar mais tempo, gravar diversos vídeos. Então quando tiver, podem ter certeza que eu gravarei e compartilharei com vocês aqui no canal. Certo? Então, para quem não é inscrito, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i é o número 1. Creio que eu falei sobre os principais pontos, né? Eixo de torção, autonomia de 320, aquilo. Uma média, por exemplo, esse daqui que o pessoal estava acelerando mais, andando mais no 12, quando eu peguei ele estava com 95% carregado e marcando uma autonomia de 272 km. Então coloquei que de 260 até 450, como eu já vi alguns proprietários comentando que conseguem fazer no modo full economia aí durante a semana, o trajeto casa-trabalho. Então coloque nessa média, 320 é o mediano ali, galera. Então a autonomia do carrinho é bem boa mesmo. E a estileira, né? Além de tudo isso, né? Um retrosão. Espaço interno 2+2, mas de maneira confortável 2 pessoas aqui nos bancos dianteiros. Caso alguém precise ir no banco traseiro muito apertado, galera, tem que ser alguém que meça, sei lá, 1,40, 50, criança, né? Resumindo, né? Porque senão irá de uma maneira bem apertada. Mas para um casal, para um solteiro, isso daqui é sensacional. Uma viagem até, são 185 litros de porta-malas. Fora que você consegue jogar algumas coisas aqui no banco, olha, né? Assistente de faixa, galera. Consegue colocar algumas coisas aí no banco e aproveitar bastante. Então, mais uma vez, para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i, é o número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou. Fui!